Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Estratégias e Metodologias de Ensino e Estratégias, dentro da Licenciatura em Pedagogia EPT. Como vocês me conhecem, eu sou o professor João Francisco, estarei com vocês aqui nessa disciplina e hoje vamos para mais uma aula em que discutiremos a utilização de metodologias ativas na educação dentro do contexto da formação de professores, principalmente aqueles professores com formação em pedagogia voltados para a atuação na educação profissional e tecnológica, que é o caso de vocês, futuros pedagogos. Pessoal, nessa semana eu deixei indicado a leitura que está lá no nosso ambiente virtual como leitura complementar desse artigo de Filho e outros que tem o seguinte título: As metodologias ativas de aprendizagem, uma análise da percepção de futuros professores no curso de pedagogia. Esse artigo foi publicado na revista Pensar Acadêmico em agosto de 2020. Então não é um artigo tão antigo assim, né? Está dentro daquela janela de 5 anos que a gente usa na ciência para trabalhos mais recentes, e é um artigo que vai discutir a utilização de metodologias ativas e a visão das pessoas que trabalham dentro do contexto de pedagogia com esse tipo de metodologia. Então eu entendi que é um artigo que vem muito a calhar para a nossa disciplina. Eu gosto de debater muitas metodologias ativas porque nós estamos em uma era em que as metodologias ativas são cada vez mais discutidas, faladas e implementadas. E isso é interessante e importante. Porém, nós temos que ter a consciência de que, como eu sempre falo, e vou repetir até o final da disciplina, o professor ele não é um animador de circo e nem pode ser um animador de circo. Ele tem que ser um profissional capacitado que vai saber dosar e utilizar todas as metodologias de ensino diferentes para cada especificidade de turma que ele tiver dentro da sua vivência pedagógica. Então o professor ele tem que estar preparado para isso, para esses contextos diferentes. E ser professor, por mais que a gente se prepare, a gente estude, faça uma licenciatura, depois faça um mestrado, um doutorado, tenha anos de aula, né, anos de sala de aula, cada aula é diferente. Porque por mais que a gente possa preparar e a gente possa se capacitar para dar aquela aula, o imponderável e o imprevisível vai estar sempre presente. Então, às vezes, a gente vai ter uma discussão que vai puxar para outro assunto, que vai emendar com uma outra discussão. Às vezes, a gente vai ter um grupo de alunos que vai puxar algum determinado assunto, outros que vão atrapalhar, outros que vão ajudar. Então, a sala de aula é um ambiente, por mais que a gente planeje, extremamente imprevisível. E aí, faz-se muito importante do professor ter essa capacitação para trabalhar com inúmeras metodologias e saber aplicar nos melhores momentos e nos momentos mais adequados. E é o que eu estou sempre dizendo para vocês, né? A sociedade avança, evolui, novas tecnologias são inseridas no contexto educacional. Agora nós estamos vendo a inundação da utilização de ferramentas de inteligência artificial. Então, é fundamental que o professor saiba trabalhar dentro desses contextos com metodologias que sejam diferentes, mas que tenham fundamento para a sua aplicação e não sejam metodologias aplicadas simplesmente por aplicar. Então, dentro desse artigo que está sendo discutido hoje, as metodologias ativas, né, elas são aquelas ferramentas que vão colocar o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem e são estratégias que vão contribuir para a formação do pensamento crítico do estudante, fazendo com que o estudante, no decorrer do aprendizado, desenvolva a autonomia e ele seja o seu próprio guia, vamos dizer assim, do processo de aprendizado. Nesse artigo específico, que eu recomendo fortemente que vocês façam a leitura, foi feita uma pesquisa com alunos, estudantes de pedagogia da Faculdade Unipac de Manhuaçu, em Minas Gerais, e o objetivo dos autores nesse trabalho foi analisar a percepção desses futuros professores sobre o uso e o impacto das metodologias ativas. Então é muito parecido como se eu estivesse também fazendo uma pesquisa aqui com vocês, estudantes de pedagogia, futuros professores pedagogos, para que vocês pudessem analisar o impacto e o uso dessas metodologias ativas.
No referencial teórico, né, os professores aí que escreveram o artigo, eles se basearam em Edgar Morin, uma obra de 2015, Paulo Freire, 1996 e Berbel, 2011. O Edgar Morin ele vai destacar dentro da literatura a importância da mudança no papel do professor, de transmissor do conhecimento para mediador do conhecimento. Né? Então, isso é um caminho que a gente não tem mais volta, tendo em vista os acessos que os alunos têm às tecnologias de informação. Hoje, um aluno com celular ele pode consultar em tempo real aquilo que a gente fala, embora o celular, né, tenha sido proibido aí de utilização. Se a gente tiver uma aula no laboratório de informática, por exemplo, o aluno pode ter acesso à internet e questionar e trazer, enfim, dúvidas, perguntas em razão de tudo aquilo que a gente está discutindo. Então, o professor ele tem uma mudança do papel dele de transmissor para mediador. Já o Paulo Freire, em 1996, ele traz para nós a ideia de discutirmos a aprendizagem que tem que ser crítica, que tem que formar o pensamento crítico desse estudante, para que esse estudante esteja apto a enxergar a realidade que ele vive com o pensamento crítico e conseguir, a partir disso, propor soluções, ter um diálogo, ser um estudante que seja participativo dentro daquele ambiente no qual ele está inserido. E o Berbel, em 2011, traz para a gente, dentro do referencial teórico, que as metodologias ativas como estratégias provocam, então, o aluno a pensar, a refletir, a agir. De modo geral, os princípios buscam a autonomia do aluno, problematização da realidade, enxergando a realidade com os seus problemas e buscando soluções, buscando refletir, buscando questionar e, de modo geral, uma participação ativa e colaborativa dentro desse contexto educacional. Bom, esse estudo teve uma metodologia de pesquisa quantitativa com abordagem descritiva. Foram aplicados 35 estudantes de pedagogia um questionário para que eles respondessem. E as questões buscaram compreender e abordaram experiências com metodologias ativas, como aprendizagem baseada em problemas, que é a famosa PBL, a sala de aula invertida e os estudos de caso e projetos. O artigo, então, trouxe para a gente como principais resultados que os estudantes tiveram a seguinte percepção: 88% consideram as metodologias ativas eficazes para a aprendizagem, 77% afirmaram que se sentem mais motivados quando eles participam mais ativamente das aulas, e a maioria desses estudantes acredita que as práticas com metodologias ativas preparam melhor para a atuação futura como docentes. Então percebam que esses resultados são extremamente importantes e é por isso que eu bato na tecla dentro dessa disciplina da metodologia ativa, porque ele vem muito a calhar. Vocês, futuros professores, têm que raciocinar, pensar, estruturar metodologias que façam sentido na atuação docente de vocês, porque os resultados nos apresentam que essas metodologias são eficazes para o processo de aprendizagem. E os professores se sentem mais motivados em participar, em estruturar a metodologia, em lecionar. E, de modo geral, eles acreditam que essas práticas metodológicas podem preparar melhor os professores para uma atuação como docentes. Além disso, a pesquisa trouxe como resultados a ideia de que a metodologia ativa, seja ela qual for, coloca o aluno no papel principal e ativo no processo de aprendizagem e faz com que o aluno tenha um maior envolvimento e um maior interesse nas aulas. Pessoal, nós estamos vivendo em uma sociedade hiperconectada. 99%, para não dizer 100% dos alunos têm acesso ao celular e à internet. E as redes sociais, o celular e a internet, muitas das vezes, são muito mais atrativos que a sala de aula. Até porque aprender é um processo que dói, é um processo doloroso. Exige disciplina. Exige você sentar numa cadeira, muitas das vezes desconfortável, numa sala de aula quente, insalubre, ficar ali 50 minutos escutando um professor discorrer sobre uma disciplina, teoricamente e também dentro de prática. Né? Então, dentro desse contexto, a metodologia ativa ela é uma ferramenta que pode trazer maior envolvimento e interesse nas aulas, principalmente dentro desse contexto social que nós temos hoje, em que existem inúmeros atrativos
menos dolorosos, vamos dizer assim, para os alunos, que eles se apoderam, que eles se apropriam e que são mais interessantes que as aulas que, infelizmente, nós damos nas escolas. E aí cabe ao professor, então, ter esse jogo de cintura de aplicar essas metodologias, não, de novo, virando um animador de circo, mas colocando o aluno no processo central de aprendizagem para que o aluno possa, então, sentir-se mais engajado, participativo, consiga aprender com maior profundidade. Então a gente tem que refletir dentro desse contexto na nossa prática docente. Os resultados dessa pesquisa científica mostram para a gente o quanto ela é importante, o quanto as metodologias científicas, perdão, as metodologias ativas de aprendizagem são ferramentas que nós não podemos abandonar, mas que nós temos que saber utilizar. E aí, dentro desse contexto do artigo, ele traz para a gente, né, as suas considerações finais e implicações pedagógicas, que as metodologias ativas contribuem para uma formação docente mais crítica, reflexiva e autônoma, então ela faz parte da formação do professor do século XXI. Além disso, as metodologias devem ser incorporadas à prática pedagógica de forma planejada e intencional. É o que eu falo para vocês. Não adianta a gente colocar uma metodologia ativa de qualquer jeito e esperar um resultado positivo. Tudo isso tem que ser planejado, tem que ser feito de forma intencional, de modo que faça sentido dentro do contexto educacional. E além disso, para trabalhar com essa metodologia, ou com essas metodologias em inúmeras ferramentas, o professor tem que estar preparado, tem que ter formação, de preferência uma formação continuada, para que ele faça o uso consciente dessas metodologias, não as utilize de qualquer forma, porque se ele utilizar de qualquer forma, se ele usar de maneira errada, ele vai estar atrapalhando o processo de aprendizagem, ele vai utilizar metodologias que não fazem sentido nenhum para aquele contexto educacional e ele estará fadado ao fracasso. E aí, para encerrar essa aula de hoje, eu deixo uma pergunta para vocês, para que vocês possam refletir dentro dessa formação de professores e responder para vocês mesmos. Como vocês aplicariam uma metodologia ativa dentro da prática pedagógica futura que vocês irão exercer daqui a poucos anos, quando vocês se formarem em pedagogia e estarem atuando no contexto da sala de aula? Pensem nisso, reflitam sobre isso e não deixem de estudar, de ler o texto e de entender o que a gente discutiu aqui hoje. Estou à disposição, bem como os tutores, e a referência que foi utilizada na aula de hoje é essa que está posta. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, desejo a todos um ótimo estudo e até a próxima aula. Tchau!